continuidade e o tema da aula de hoje, né? Também uma aula para o terceiro ano. O tema da aula de hoje é formas da equação da reta, né? A gente vai estudar algumas formas, como é que essa equação aparece. Na aula passada, a gente viu a forma reduzida, que é a partir da equação fundamental, mas a gente também pode ver a equação geral, também mostrei, né, de forma bem rápida, mas existem outras formas que a gente viu lá na frente, tá bom? Então, hoje o tema da aula é formas da equação da reta, e eu vou mostrar também, pessoal, uma outra maneira da gente calcular a equação da reta baseado na condição de alinhamento de 3 pontos. Também é possível. Na aula passada, a gente viu a equação da reta baseada na equação fundamental, ou seja, no coeficiente angular e em um ponto. Mas se eu tiver só 2 pontos, tem uma forma mais rápida da gente fazer isso utilizando o determinante, né? A condição de alinhamento. É isso que a gente vai ver hoje também. Beleza? Então vamos lá. Eu vou aqui fazer o compartilhamento da tela com vocês para a gente poder fazer a leitura, certo? E a partir dessa leitura a gente dá continuidade na resolução de alguns exercícios, de alguns exemplos. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então está aqui a equação reduzida, acredito que vocês já estejam vendo aí, né? Então a equação reduzida, né? Foi a equação que a gente mostrou na aula passada. Aqui é o coeficiente angular, o m, ó, o m, e o n é o termo independente que ele nasce a partir da resolução daquela equação fundamental aqui que a gente resolveu. Beleza? Então, o coeficiente angular e o coeficiente linear é esse termo independente, é chamado de coeficiente linear da reta, né? O nzinho, que é o termo independente. Tá bom? Então, a equação reduzida é nesse formato. Além da equação reduzida, pessoal, que a gente viu na aula passada, a gente tem também a forma segmentária. E esse formato, qual é a vantagem dele? A vantagem dele é que fica evidente, né, os pontos A e B aqui, ó, as coordenadas do A e do B, que são os pontos de interseção, né, com o eixo X e com o eixo Y, né? Esse daqui, onde o Y é 0, é o ponto de interseção com o eixo X, o valor de A, e aqui o valor de B é a interseção com o eixo Y, ou seja, X é 0, então aqui o B é o valor. Então, aqui fica evidente a interseção com o eixo X e com o eixo Y. Então, o A é a interseção com o eixo X e o B é a interseção com o eixo Y. A gente vai mostrar como é que faz essa equação, tá bom? Da mesma maneira, também a gente vai falar sobre a equação geral. E para isso eu vou utilizar um exemplo. Então, vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu passar aqui adiante. A gente pegar um exemplo, né, de equação. Cadê aqui? Pronto. Igual, tal, pronto. Isso aqui não é suficiente, não. Deixa eu voltar, pegar uma equaçãozinha de algum exemplo aqui. Cadê? Você não. Tem aqui. Aqui. Aqui embaixo tem exemplos de reta, né? Exemplos de reta. A gente pode utilizar esses exemplos aqui. Tá bom? Vou interromper aqui e a gente vai utilizar esses exemplos. Deixa eu anotar cada um deles aqui no quadro. Então, vamos lá. Então, o primeiro exemplo, letra A, exemplos de equações, né, para a gente poder transformar. Eu tenho a primeira regra, um exemplo A, y igual a menos 3/4 de x mais 1. Né? Essa equação, ela está no formato reduzido. Né? Está no formato reduzido. O que, é que a gente vai fazer? Vamos tentar transformar ela para o formato segmentário, ou seja, encontrar quais são os pontos de interseção com o eixo X e com o eixo Y. Mas também vamos colocar ela no formato geral, na forma geral. Então, vamos fazer os 3 formatos. Reduzido, que já está, vamos transformar no geral e também vamos colocar no formato segmentário, para vocês verem como é que faz e como é simples essas mudanças. Tá bom? Então, primeira coisa, vamos transformar no formato geral. Você percebe que aqui embaixo tem 4.
Então, é interessante que esse 4 saia daqui da fração. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo, vou multiplicar tudo por 4. Quando eu faço isso, pessoal, o que acontece? 4 vezes y, 4y. Eu sempre posso multiplicar uma equação por um valor diferente de zero. Não altera a equação. Lembre-se disso. Então, 4 vezes y, 4y. Menos 3 vezes 4 dá menos 12 sobre 4. Mais 4 vezes 1 dá 4. Então, veja que o formato já melhorou um pouquinho. Por quê? Porque o 12 dá para dividir por 3, ou por 4, que vai dar 3. Então, vai ficar 4y igual a menos 3x mais 4. Então, o motivo de eu ter multiplicado foi exatamente para poder eliminar esse 4 aqui de baixo. E aí, agora sim, eu tenho uma equação que está muito mais fácil de transformar na equação geral. Aí, o que é que eu faço? É só passar os valores todos para o segundo membro, para o primeiro membro, e deixar o segundo membro vazio. Vai ficar assim. Vai ficar 3x mais 4y menos 4 igual a 0. Olha aí a equação. Equação geral. Valor de A, B e C. Equação geral. A equação geral é sempre no formato A. Deixa eu botar aqui embaixo melhor. AX mais BY menos 4, ou menos mais C, eu vou botar a mesma coisa, mais C igual a 0. Tá bom, pessoal? Então, esse é o formato da equação geral. E aí, tá, o valor de A é 3, o valor de B é 4 e o valor de C é menos 4. Equação geral. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar essa mesma equação no formato segmentário, né? É o formato que fica evidente, né, os valores de interseção com o eixo X e com o eixo Y. É muito fácil. Como é que eu faço? Simples. É só você pegar o menos 4 e passar para lá, você vai ter 3x mais 4y igual a 4. Aí você vai dividir toda a equação por esse valor aqui, porque o resultado aqui tem que dar 1. Vamos dividir tudo por 4. Aí vai ficar 3x dividido por 4 mais 4y dividido por 4 igual a 4 dividido por 4. Aí a gente ficou no formato legal. Aí, para ficar num formato segmentário, o que você faz? No caso dessa daqui, não tem como dividir, né? Veja que não tem como dividir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fração. Então, vai ficar x dividido por 4 terços. Lembra de fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui é a mesma coisa que x dividido por 4 terços. Mais 4 dividido por 4 dá 1. Então, vai ficar y dividido por 1, que é igual a 4 dividido por 4, que também dá 1. Então, o valor de interseção com o eixo x é 4 terços. O valor de interseção com o eixo y é 1. Então, sempre você vai ter que dividir pelo valor do C. Pelo valor do coeficiente C, que é o que sobra, né? É o termo independente. Aí você vai dividir. No caso, se for o formato reduzido, aí você transforma no formato, pode transformar no formato geral para poder passar para o formato segmentário. Então, o formato segmentário tem que ser sempre igual a 1, beleza? Vai ser x mais y igual a 1, e esse x e esse y vai estar sendo dividido por A e B. Esse é o formato segmentário. Na letra B, a gente já tem um formato segmentário. Ó, x sobre 2 mais y sobre 5 igual a 1. Significa dizer que essa equação, essa reta, intersecta no eixo x no ponto 2 e no eixo y no ponto 5. É importante salientar o seguinte, esse formato você só utiliza quando a reta não passar pela origem, né? Então, se ela passar pela origem, esses valores aqui serão zero. Aí não tem como você fazer nesse formato.
Esse formato só é possível quando a reta não passa pela origem, ok? E aí a gente consegue esse formato. Agora, como é que a gente sai desse formato segmentário para o formato de equação geral? Aí é muito fácil também. Basta multiplicar por A vezes B. No caso, o A e o B, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5. O A é 2 e o B é 5. Então, vou multiplicar por 10. Então, multiplica toda a equação por 10. Quando você faz isso, o que acontece? Ó, 10 vezes x. 10x dividido por 2, mais 10 vezes y. 10y dividido por 5, 10 vezes 1 dá 10. Aí veja que aqui dá para dividir. Por isso que a gente multiplicou por 2 vezes 5, que é o 10. Para que possa fazer a divisão. Ó, 5 dividido por 2, ou 10 dividido por 2 dá 5, então vai ficar 5x. E 10 dividido por 2 dá 10 dividido por 5 dá 2, então vai ficar 2y. E o 10 se passa para o primeiro meio, menos 10. Igual a zero. Equação geral. Veja que sempre é possível você sair da equação geral para a equação segmentária, ou o contrário, da equação segmentária, como foi feito aqui, para a equação geral. Beleza, pessoal? Ah, e eu consigo, professor, sair da equação geral e voltar para a equação reduzida? Consegue também. É só você fazer o seguinte: você vai isolar o y. Então, nesse caso aqui, passando da geral para reduzida, faça o seguinte: ó. Eu pego aqui e isolo o y. Então, o 5x passa para lá, vai ficar 2y igual a menos 5x mais 10. Passei tudo para lá, só deixei o y aqui, tá vendo? Era positivo, passou negativo, aqui era negativo, passou positivo, e agora eu divido por 2. Vai ficar y igual a menos 5x sobre 2. E aqui também dividido por 2. 10 dividido por 2. Estou dividindo tudo por 2. Tudo isso por 2. Agora a gente finalizou com a equação reduzida. Ó, ficou menos 5 meios de x, que é o coeficiente angular, coeficiente de inclinação, tá? A tangente, mais 5, 10 por 2, 5, que é o coeficiente linear, né? É o 5, é o ponto de interseção com o eixo y, tá bom? Que é o mesmo, tá vendo? Esse aqui é o mesmo valor. Tá bom, pessoal? Então, essa é a forma de a gente passar de equação geral para equação reduzida, de equação reduzida para equação geral, de equação geral para equação segmentária, e de equação segmentária para equação geral. É possível a gente fazer isso aí com muita facilidade, né? Então, tá aqui alguns exemplos. Eu vou voltar aqui para o livro. A gente está na página 104, pessoal. Estamos na página 104. E aí vamos agora compartilhar com vocês para a gente ver o que é que vem na sequência, né? O que é que a gente tem na sequência aí desse livro para a gente poder finalizar essa aula. Bom, aqui a equação geral, né? Ah, duas dicas importantíssimas, pessoal. Sempre que você tiver uma equação, ó, que ela é do formato x igual a algum valor, ou y igual a algum outro valor, significa dizer que essa reta ela é uma reta vertical. Ou seja, os valores dessa reta é sempre x igual a 2, no exemplo. Então, não tem como você transformar ela em outras condições, tá? Aqui, ó, y igual a 5, significa que ela é uma reta paralela ao eixo x, ou seja, é uma reta horizontal. Então, para a reta ser horizontal, vai ser sempre no formato y igual a uma constante. Então, horizontal, vou colocar assim para vocês não esquecerem, horizontal vai ser y igual a uma determinada constante. E na vertical, vai ser x igual a outra determinada constante. Aí você já sabe que a reta está na vertical, nesse caso, tá bom? Os demais casos, toda reta, ela é oblíqua, né? Inclinada. E para a gente finalizar, pessoal, vamos falar de formato paramétrico, equações paramétricas. Como é que a gente faz uma parametrização, né?
Uma parametrização ela é feita a partir de uma função para cada incógnita. Ou seja, o x depende de uma outra variável e o y também depende de outra variável. Aí eu vou colocar um exemplo aqui para vocês verem como é que a gente trabalha em uma equação paramétrica. Pronto, está aqui o exemplo 9. Deixa eu interromper o compartilhamento para a gente ir para o 4. Pronto. Bom, pessoal, aqui, ó, lembrando, equação horizontal vai ser sempre y igual a uma constante, então y igual a 10, significa que essa reta é horizontal. Y igual a 20, significa que os valores vão ser sempre 20, horizontal. E na vertical vai ser x igual a uma constante, ou seja, x igual a 2, significa que x vai ser sempre 2, então está na vertical, tá? Então esse é o formato. Agora vamos falar de formato paramétrico, né? Paramétrico é pequenininho, nesse retângulo não dá para gente fazer, então paramétrico. Paramétrico. Tá? Formato paramétrico. Eu peguei como exemplo aqui, pessoal, ó, esse exemplo aqui. Fica x igual a 3 menos t e y igual a 2 mais t. Pronto. Veja que eu estou colocando o x dependendo de uma outra variável e o y também dependendo dessa mesma variável. Só que, claro, com equações diferentes. Né? Aqui, claro, poderia até ser iguais, mas aí ia ficar estranho, porque aí eu teria uma que a gente chama de função identidade, né? O valor de x vai ser exatamente igual ao valor do y. Aí a equação é x igual a y. Não tem o que fazer, né? Tem muita conta para fazer. Agora, quando é diferente, a gente já consegue fazer uma continha. A questão é, pessoal, como eu saio desse formato para os demais formatos? Reduzido, geral, segmentado. Como é que eu faço isso? Bom, a ideia é simples também, pessoal. Como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente isola essa variável que não faz parte do plano cartesiano. E a variável t. Eu vou isolar ela, deixar ela sozinha. Olha que coisa linda. Por exemplo, aqui. Para isolar essa daqui, eu vou passar ela por o t no primeiro membro, então vai ficar t igual. Aí o x eu passo para o segundo membro, então vai ficar 3 menos x. Ou seja, o t foi para o lugar do x, o x foi para o lugar do t. Tá? Nossa, o t está isolado, tá vendo? Está sozinho. Vou fazer a mesma coisa nessa equação. Vai ficar assim. Aqui, para o t ficar isolado, é só passar o 2 para cá, para perto do y. Então vai ficar y menos 2 igual a t. Pronto. Isolei o t aqui, isolei o t na segunda. Isolei o t nas duas. Ora, meus queridos alunos, se o t é igual a 3 menos x e o t também é igual a y menos 2, significa que 3 menos x é igual a y menos 2. Aí vocês matou a questão. Ou seja, essa parte vai ser igual a essa. Ou seja, 3 menos x é igual a y menos 2. Já que eles, ambos, são todos eles iguais a t, que é a mesma variável. Então, tá aqui a equação, praticamente eu já fechei, né? Já finalizei. Porque aí eu posso fazer o formato reduzido, né? Fazendo como? No caso aqui, a gente, ou melhor, geral, mais fácil, mais rápido. Passo o y para cá, o 2 também, menos 2, então vai ficar 3 menos x menos y mais 2 igual a 0, formato geral. Aí, saí do formato paramétrico, estou indo para o formato geral. Aí é só pegar esse 3 mais 2 dá 5, então fica menos x menos y mais 5 igual a 0. Viu aí, pessoal? Olha aqui. O A, lembra do formato geral? AX mais BY mais C. Então, o A vale menos 1. O B vale menos 1 e o C vale 5. Beleza? Esse é o formato geral. Agora eu posso sair desse formato
e ir, por exemplo, para o formato segmentário, né? Ou seja, eu vou passar o 5 para lá, vai ficar. Ou melhor, ir logo para o formato reduzido, né? Para ficar mais fácil. Tá vendo? Pega esse x, passa para lá, o 5 também. Então, eu vou ter aqui menos y igual a x menos 5. Ó, o x estava negativo, ficou positivo, o 5 estava positivo, ficou negativo. Multiplica por menos 1 para sair esse negativo daqui. Vai ficar y igual a menos x mais 5, pronto. E aí já está no formato reduzido. Ó, coeficiente angular, que é o n menos 1. Coeficiente linear, que é o n, né? 5. Ou seja, esse é o ponto de interseção com o eixo y. Ok, pessoal? Aí, para sair desse formato para o formato segmentário, mamão com açúcar. É só você passar esses x para cá. Então, aqui, ó, formato geral, formato paramétrico, aqui é o formato reduzido. E agora vamos fechar. Vou pegar esse quadradinho aqui, a gente fechar com o formato paramétrico, ou segmentário. Pega esse daqui, passa para cá, vai ficar x mais y igual a 5. Então, x mais y igual a 5. Agora, divide tudo por 5 para ficar igual a 1, lembra? Então, divide tudo por 5. Então, x dividido por 5 mais y dividido por 5 igual a 1. Pronto, pessoal. Está feito. Formato segmentário. Ou seja, essa equação intersecta o eixo x no ponto A e intersecta o eixo y também no ponto 5, aliás. Né? Ponto 5, ponto 5. No eixo x no ponto 5 e no eixo y também no ponto 5. Então, esse é o formato segmentário. Então, a equação, dependendo da questão, é a de algum formato. Né? E você vai poder manipular e adequar conforme a sua necessidade, conforme você queira, tá certo? A necessidade da questão, enfim. Se for uma questão de alternativa, de marca X, você pode transformar e chegar naquele formato. Então, é essa forma. Para a gente finalizar, eu não vou me esquecer. Espera aí, não posso esquecer disso de maneira alguma. Eu falei que a gente ia mostrar uma forma de determinar a equação a partir dos pontos. Então, vou pegar aqui a questão 27, letra D. 27, letra D. E vou mostrar como a gente calcula a equação usando determinante. Ah, não mostrei isso ainda e a gente fecha a aula de hoje. Vamos lá. Talvez passe um pouquinho dos 30 minutos, mas é importante a gente fechar esse assunto para na próxima aula a gente vai falar de outra coisa, né? De outras situações. Se você precisar rever algum pedacinho, você pausa, você volta. Essa é a vantagem da aula gravada, né? Você pode voltar, tá? E ver a parte que interessa. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui os pontos. A, na questão 27, item D. Ele quer saber qual é a equação que passa por esses pontos. Quais os pontos, professor? No caso, 3 e 1. E o ponto B, menos 5 e 4. Pronto. Está aqui anotadinho, perfeito. Agora, o que eu faço? Eu vou montar um determinante. Só que está faltando um ponto, não está faltando um ponto? O determinante. A gente não marca sempre com 3 pontos. Aí você volta esse terceiro ponto genérico. Ou seja, x e y. Tá? Então, o terceiro ponto vai ser um ponto genérico. Pode ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, tanto faz. Vamos colocar o primeiro ponto aqui genérico, x, y. E aí, os demais, eu coloco os pontos que eu conheço. Ou seja, 3, 1, que é o A, sempre completa em 1, lembra disso? O ponto B, menos 5 e 4, e completa com 1. E aí, a gente pode fazer agora o determinante. Como eu estou querendo que esses 3 pontos estejam alinhados, significa dizer que o determinante tem que dar 0. Então, esse determinante, vou repetir a primeira coluna.
a segunda coluna, e o resultado desse determinante, usando Sarri, tem que dar zero. Por quê? Porque eu quero que esses três pontos estejam alinhados. Se eles estão alinhados, significa que ele determina uma reta, já que aquele ponto ele é genérico, ou seja, ele é móvel, né? Eu consigo colocar ele onde eu desejar. E aí eu consigo a equação geral. Vamos lá fazer então? Ó, x vezes 1 vezes 1 dá x. Y vezes 1 dá y, vezes menos 5, menos 5y. 1 vezes 3, 3, vezes 4, 12. Essa foi a parte positiva, né? Da multiplicação. Agora vamos para a parte negativa. Significa que eu vou ter que alterar os valores. Agora aqui, ó, veja só. 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 5 dá menos 5. Só que no caso muda de sinal, fica mais 5. Agora aqui em x, ó. 1 vezes x, x. 1 vezes 4, 4. Então vai ficar 4x. No caso, mudando de sinal, menos 4x. Ó, aqui o último, 3 vezes y. 3y vezes 1, 3y, fica menos 3y. E o resultado desse determinante, como a gente sabe que esses pontos estão alinhados, tem que dar zero. Pronto, fechou. Fechou. Agora é só arrumar aqui as contas, juntar os termos semelhantes e acabou, né? Ó, x menos 3, menos 4x dá menos 3x. Menos 5y com menos 3y dá menos 8y. E aqui, 12 mais 5 dá 17. Eu tenho a equação geral, onde o A é menos 3, o B é menos 8 e o C é 17. Fechou? Aí, a partir da equação geral, você pode transformar na equação reduzida, na equação sedimentária, na equação que você desejar. Tá certo? Se for preciso que você faça isso. A gente já aprendeu aqui nessa aula. Então, a aula de hoje foi formas da nossa equação da reta. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu? Tchau, tchau.